Oi, eu sou Fábio Aguiar e hoje a gente vai falar sobre demografia. Demografia, o que danado é isso? Pois é, essa palavra que tem no nosso idioma, ela deriva dos gregos. Grafia significa estudo, significa descrição. E o demo significa? Não, demo significa povo. Então é a descrição de um povo. Demografia. Pois é. Do mesmo jeito que tem democracia, que é o governo do povo, tem demografia, que é a descrição sobre aquele povo. Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso, demografia. E para que serve? Serve para se conhecer a população de um mundo, de um país, de uma cidade. E quem quer conhecer essa população? Os governantes, as empresas, os cientistas, porque é importante a gente conhecer a população do nosso país. Atualmente, com essa questão do coronavírus, a gente tem visto bastante sobre isso, sobre as populações infectadas de determinado local. Isso é geografia, minha gente. Isso é estudo da população, demografia. Pois é. Tem a ver com demografia e tem a ver com descrição de um povo. Mas a gente também faz parte de um povo, então a gente também entra nessa descrição. Então, ao mesmo modo que a gente estuda o povo, a gente faz parte desse povo que é estudado. Não é verdade? Pronto. Primeiramente, a gente vai entender dois conceitos básicos de demografia. A questão de populoso e a questão de povoado. Um lugar pode ser muito populoso, mas pouco povoado. O que é populoso? Tem a ver com a população absoluta daquele lugar. Os países mais populosos do mundo, o ranking é o seguinte: o primeiro é a China, segundo a Índia, o terceiro os Estados Unidos, o quarto a Indonésia. E o Brasil está em que posição? Justamente, ele é o quinto colocado nessa posição. O quinto país mais populoso do mundo é o Brasil. Significa que a gente tem gente pra caramba, não é verdade? Para entendermos sobre demografia, a gente vai ter que entender alguns conceitos. Um deles é o conceito de densidade demográfica. E o que é densidade demográfica? Isso tem a ver com a quantidade de gente, a população absoluta daquele país, dividida pela quantidade de terra que tem naquele país, os hectares. Qual é o tamanho do país e quantidade de gente dividido por isso. Alguns países, como o Japão, eles têm uma densidade demográfica, uma população muito maior, é muito mais populoso do que alguns países como o Brasil. Por quê? Porque eles são uma pequena ilha, enquanto a gente é um país continental, nós somos um país continental. Então, por isso que a gente não é tão populoso assim. A gente tem uma grande população, mas não é um país tão populoso. Algumas cidades do Brasil, por exemplo, São Paulo, são cidades bastante populosas. Mas, no geral, as pessoas são bem divididas ao longo da costa toda e de todo o interior do país. Aqui a gente tem por volta de 22 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente. Aliás, é muito quilômetro para pouca gente. Outro conceito demográfico muito importante que a gente tem que compreender é a questão da taxa de natalidade. Tem a ver com a quantidade de pessoas que nascem em determinado país. Aliado a esse também tem a taxa de mortalidade. Tem a ver com a quantidade de pessoas que morrem naquele país. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é a população do país. Por isso que é importante esses dois. Tem mais a taxa de mortalidade infantil. Ela é diferente, ela é analisada até as crianças que não chegam ao primeiro ano de vida. Felizmente, aqui no Brasil, essa taxa de mortalidade infantil ela tem diminuído, graças a Deus. Tem a taxa de fecundidade. Ela analisa a quantidade de mulheres em idade fértil que tem naquele país. Qual é essa idade? Varia entre 15 e 40 anos, que é mais ou menos a idade reprodutiva das mulheres. Claro que há exceções, mas é a taxa que eles costumam analisar.
Essa questão de natalidade, ela é muito importante para o estudo da demografia. Por exemplo, porque nos países mais pobres, as pessoas têm mais filhos. Algumas coisas são relevantes em relação a isso. As pessoas são menos escolarizadas, elas têm menos acesso à educação, têm menos acesso a métodos anticoncepcionais e elas têm mais filhos. Já nos países mais escolarizados e nos países mais ricos, as pessoas têm menos filhos. Muito se dá isso a questão do acesso à mulher ao mercado de trabalho. Antigamente, as nossas avós, bisavós, elas tinham muitos filhos porque a função delas era ser dona de casa. Já hoje em dia, com a mulher no mercado de trabalho, tanto quanto o homem, elas optam muitas vezes em ter menos filhos, para se dedicar à carreira, para se dedicar às suas realizações pessoais. E elas tendem, principalmente nas grandes cidades, a ter filhos com idades mais avançadas, depois dos 35 anos. Com a carreira já consolidada, aí sim ela vai pensar em ter filho. Até porque morar em cidade é uma coisa muito cara. Pois é, uma taxa que a gente tem que ter compreensão também é a questão da expectativa de vida. Você sabe qual é a expectativa de vida no Brasil? A expectativa de vida aqui é de 75 anos. A pessoa nasce e a expectativa que se faz dela, uma projeção, é que se viva até pelo menos os 75 anos. Mas, felizmente, com os avanços da tecnologia, com melhores condições de vida, com alimentação mais saudável, as pessoas têm passado frequentemente dessa data. Por isso que os governos, ultimamente, eles têm pensado muito nessa questão previdenciária. Não sei se você lembra, mas tem se discutido aqui no país a questão da reforma previdenciária. O que é isso? Tem a ver com deixar mais tarde a idade para as pessoas se aposentarem. Por quê? Justamente porque elas estão vivendo mais. Mas essa questão de taxa de mortalidade e de expectativa de vida, ela é bastante relativa. Você saberia me dizer quem mais morre no Brasil hoje? Tirando a questão de coronavírus e essas coisas. Qual é o indivíduo que mais morre no Brasil hoje? Pois é, os indivíduos que mais morrem no Brasil hoje são indivíduos que têm entre 15 e 25 anos, são jovens, são do sexo masculino, são meninos, e são moradores das periferias do país, das favelas, das comunidades, das periferias, dos bairros pobres. Pronto. Eles são negros ou pardos e são a quantidade de gente que mais morre no país. Isso é preocupante porque essas pessoas que estão morrendo com essa idade, elas deviam estar projetando o seu futuro, estudando, se fortalecendo como ser humano, crescendo como ser humano e projetando uma vida maior, uma vida melhor, dando continuidade à sua família. Mas não, são as pessoas que mais morrem, infelizmente, no nosso país, por culpa da violência, por culpa do crime. Infelizmente é o que é a nossa realidade. Mas a educação está aí para tentar mudar isso. A gente tem esse papel de mudar isso. Continuando aqui o nosso assunto, a gente vai falar sobre crescimento vegetativo. Eu já dei spoiler disso anteriormente, mas eu vou retomar. Crescimento vegetativo tem a ver com a média entre a quantidade de gente que nasce em um país e a quantidade de gente que morre. Isso é o crescimento vegetativo, não tem nada a ver com vegetais. Já me perguntaram sobre isso. E a questão de crescimento populacional de um país, ela tem justamente a ver com crescimento vegetativo mais o fluxo migratório, a quantidade de gente que entra no país ou que sai do país. Esse é o fluxo migratório de um país. Essa questão do crescimento demográfico, ele se divide em algumas fases. A primeira dela vai do século IV a.C. até o século XVIII. É uma fase bastante grande com crescimento lento. As pessoas viviam mais lentamente e morriam mais cedo também. Não tinha muita higiene, não tinha muito acesso à educação. As pessoas tinham muitos filhos, mas também morria muita gente. Então a população ela teve um crescimento lento, bem lento. Mas na segunda fase, a partir do século XVIII,
teve um boom populacional, o crescimento foi gigantesco. Algumas coisas têm a ver com isso. A principal delas é a Revolução Industrial. O mundo que antes trabalhava de forma artesanal começou a trabalhar em forma industrial. Indústrias produzindo coisas de uma forma muito grande, e o trem a vapor também, que levava as populações e mercadorias por todo o mundo. Então isso fez com que a população tivesse um crescimento bastante acelerado. Outro fator também, o êxodo rural. Muita gente saiu do campo nessa época para morar nas cidades, porque as cidades eram onde tinham as grandes indústrias. Então, isso inchou a cidade, as cidades ficaram super populosas nessa fase. É uma fase em que se tem muita gente. E por que se tem tanta gente? Nas indústrias, um chefe de família, ele podia empregar os seus filhos, ele podia empregar sua esposa, ele podia empregar seus filhos. Vamos supor que ele recebesse $10 por hora trabalhada. Aliás, por dia de trabalho. Se ele recebesse $10 por dia de trabalho, o filho dele, a partir dos 5 anos, podia receber uma questão de $3. Para ele era lucro. Então, o que ele fazia? Mais filhos. Ele levava mais filhos para trabalhar na indústria. Isso fez com que a população crescesse, porque quanto mais filhos, mais gente contribuindo na casa e aumento da renda. É verdade, aconteceu isso nessa fase. Na segunda fase dessa transição demográfica, a população salta de 1 bilhão de pessoas para 2 bilhões de pessoas em 100 anos. Imagina a quantidade de gente que cresceu no mundo em 100 anos. Essa fase foi o ápice da Revolução Industrial, mais gente estava morando nas cidades, existia um grande êxodo rural, e as pessoas nas cidades elas se reproduziam bastante. Um dos fatores é o uso da mão de obra infantil nas fábricas. Um pai de família ele poderia empregar os seus filhos a partir dos 5 anos de idade. Então, para esse pai de família era lucrativo ter mais filhos, porque ele podia empregar mais gente e aumentar a renda da sua casa. Isso, fundamentalmente, ajudou bastante a população crescer nesse tempo, nessa fase do crescimento demográfico. Na terceira fase desse crescimento demográfico, que vai de 1950 a 1980, o mundo começou a se estabilizar. A maioria das pessoas dos países desenvolvidos moravam em cidades. E morar em cidade, como eu já falei, é uma coisa muito cara. Então, nos países desenvolvidos, houve uma estabilização. Em alguns países, até um decréscimo. Tem mais gente idosa do que gente jovem na pirâmide etária desses países. Na quarta fase do crescimento demográfico, que vai de 1980 até atualmente, o crescimento está bastante lento. Mas como assim bastante lento se o mundo está cheio de gente? Como é que a gente explica isso? Pois é, a questão é que o mundo tem muita gente, então ele cresce de forma diferente. Nos países mais ricos, mais desenvolvidos, o crescimento é muito lento. Em alguns países é até negativo. O governo incentiva que as pessoas tenham filhos porque as pessoas não querem ter filhos. E por que as pessoas não querem ter filhos? Porque ter filho é uma coisa que é cara e dá trabalho. E se você mora numa cidade, isso fica muito mais caro e dá muito mais trabalho. Porque geralmente as pessoas não moram próximas dos seus parentes, não tem uma infraestrutura para acolher uma criança. Então, ter filho é uma coisa que tem que pensar bastante. Já nos países mais pobres, subdesenvolvidos, as pessoas têm mais filhos. Existe uma quantidade de filhos por mulher muito maior do que nos países mais ricos. Por quê? Falta de acesso à educação, falta de acesso a sistemas de saúde que possam ajudar na prevenção, falta de acesso a métodos comuns anticoncepcionais, pois é, e às vezes falta de juízo da galera que quer se reproduzir cedo também, né? Vai entender. Nos países mais pobres é a realidade, as pessoas têm mais filhos e também começam a ter filhos bem jovens, começam a ter filhos com 12, 13, 14 anos. Falta de acesso à educação, falta de conhecimento.
É possível. Mas é uma realidade e tem uma questão que quanto mais filhos, são mais bocas para sustentar. E isso que tem a ver com as teorias demográficas. A primeira teoria demográfica é a teoria malthusiana. Ela foi criada por um pastor, Thomas Malthus. E esse cara estava preocupado com a quantidade de gente que estava crescendo no mundo. Ele vivia no auge da Revolução Industrial e via que aquele crescimento das cidades era uma coisa exagerada. Ele se preocupava se ia ter comida para todo mundo. Pois é. Essa é uma teoria demográfica. Qual era o problema dele era a questão da comida. Ia faltar comida para todo mundo. E qual é a solução que ele propunha? Como ele era um pastor, a solução que ele propunha era a castidade, que as pessoas não fizessem sexo e também só fizessem sexo para procriação e só comprovando renda para poder ter o casamento. Só podia ser maior de idade comprovando renda para poder sustentar as crianças. Essa era a teoria de Thomas Malthus. A partir dessa teoria surgiram outras teorias. Surgiu uma teoria chamada neomalthusiana, que é uma teoria que adaptou a realidade de Thomas Malthus a uma realidade mais próxima da gente. A teoria neomalthusiana, ela se preocupava não só com a questão de gente no mundo e alimento, mas também com a questão de meio ambiente. Os neomalthusianos ecologistas, eles se preocupavam com o meio ambiente, com a natureza, porque quanto mais gente tiver no mundo, mais gente vai demandar comida. E, além disso, como é que se faz comida? Se plantando. Como é que se planta? Nos campos. Para isso tem que desmatar florestas. Então isso é prejudicial ao meio ambiente. E mais gente no mundo significa mais poluição, mais gente andando de carro na rua, mais gente jogando esgoto nos rios, mais gente consumindo plástico e jogando nos rios e nos mares. Então, esses neomalthusianos ecologistas, eles se preocupavam com essa questão. Esse era o problema. A solução deles era incentivar que os países disseminassem para a população, principalmente a população mais carente, mais pobre, métodos anticoncepcionais, que fizesse a laqueadura das mulheres depois que elas tivessem determinado número de filhos, e distribuir gratuitamente camisinha, DIU para a população, pílulas para a população. Essa é a solução dada pelos neomalthusianos. Dentre essas teorias que são demográficas, uma que era opositora à teoria de Thomas Malthus era a teoria reformista marxista. Por que opositora? Porque enquanto a teoria de Thomas Malthus falava que quanto mais gente, mais miséria ia ter no mundo, a teoria reformista marxista, ela dizia que quanto mais miséria, mais vai ter gente no mundo, porque as pessoas mais pobres, elas não têm acesso a saúde, educação de qualidade e acabam se reproduzindo. Então, a teoria marxista, ela é opositora porque ela falava que o problema da miséria não é a quantidade de gente, e sim a falta de distribuição de renda. Se tiver uma população melhor assistida, uma renda melhor distribuída entre a população toda, não tiver tanta disparidade entre tanta miséria e pessoas mais ricas, se for uma economia mais planificada, aí não haverá miséria. E não havendo miséria, as pessoas vão tendo acesso à educação e vão, teoricamente, se reproduzir menos. Essa é a teoria reformista marxista e essas são todas as teorias que a gente pode vir a estudar no futuro. Isso é o que cai nas provas de vestibular, no Enem. Essas teorias sempre caem. Então é bom que você fique ligado nelas. A minha proposta para você é fazer um mapa mental dessa aula que eu dei para você. Que tal? Vamos fazer? Aproveita e dá um like e se inscreve aí porque os vídeos serão lançados por aqui, tá certo? Um abraço.